Boa tarde, meninas. Vamos lá, vamos orar para nós começarmos? Pai, louvado seja seu nome por mais essa tarde, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais contigo na tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar essa live, que o Senhor venha abençoar essa palavra, que aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, o Senhor venha ministrar no coração de cada mulher que está assistindo, Senhor, que está ouvindo esta palavra, Pai, em nome de Jesus. E Pai, que não venha ser eu, mas que venha ser o Senhor me usando para a honra e glória do Senhor. Amém. Oi, Sueli. Vamos lá. A palavra que o Senhor me entregou ontem foi sentimento de culpa, né? Nós mães temos muito esse sentimento. Nós fazemos muita coisa e isso às vezes nos faz sentir culpada. Se nós não fazemos, nós nos sentimos culpada. Se nós fazemos demais, nós também nos sentimos culpada, né? Eu vou contar uma historinha pra vocês, tá? Que foi a historinha que me edificou bastante. Um filho falou assim pra uma mãe: mãe, quando eu fizer 18 anos, o que você vai me dar de presente? E essa mãe falou: filho, ainda tem tempo, né? A gente não tem que pensar nisso agora, né? Vamos curtir o agora. Pra que pensar nisso agora? Para quem tá chegando agora, eu tô contando uma historinha que me edificou e eu quero contar essa historinha para vocês. E essa mãe, esse filho então perguntou para a mãe: mãe, quando eu fizer 18 anos, o que você vai me dar de presente? Quem não fez essa pergunta pro seu pai, né? Quem não teve esse desejo? Ai, quando eu fizer meus 18 anos. E essa mãe falou, né, para esse filho: filho, agora não é tempo de pensar nisso. Né? Vamos curtir o agora. Né? Quando você fizer 18 anos, aí sim nós vamos pensar. Tá. E logo se passou um tempinho, esse filho passou mal e teve que ir pro hospital. Lá no hospital, os médicos chegou nessa mãe e falou para essa mãe: olha, o seu filho está com um sério problema muito grave. E essa mãe ficou muito tempo com esse filho no hospital, porque esse filho estava com um problema no coração. E logo, né, um tempo que eles estavam no hospital, porque esse filho não poderia sair do hospital por conta do problema dele do coração, teve um jovem que sofreu, uma pessoa, né, que sofreu um acidente e ele pôde transplantar esse coração para ele, porque ele precisava de um transplante de coração. E aí ele conseguiu, por conta dessa pessoa que morreu, ele teve um coração que foi transplantado. E quando ele teve alta do hospital, ele já tinha os seus 18 anos. E quando ele chegou na sua casa, tinha uma carta em cima da cama dele. E nessa carta dizia: filho, você havia me perguntado o que ganharia com 18 anos. Se você está lendo essa carta, é porque deu tudo certo. E aí está o seu presente, o seu coração. Imagina a aflição dessa mãe ali no hospital, porque quem é mãe sabe que a gente dá a vida para os nossos filhos, né? E essa mãe, quando esse filho teve alta, ela entendeu que o presente dele era o coração. Que sem esse, você imagina ela, o sentimento dela. Você acha que ela não queria? Se a gente pudesse doar o coração, ela teria dado o coração dela para esse filho. Esse é o coração nosso de mãe, né? Nós vamos dar a nossa vida pelos nossos filhos. Se nós pudesse mudar o roteiro dos nossos filhos, né? Todas as frustrações, todos os nãos que eles vão receber, se a gente pudesse mudar, nós mudaríamos para eles não sofrerem frustrações, para eles não sofrerem os nãos da vida, né? Se nós pudéssemos, né? Nós pouparíamos as dores deles, as frustrações que eles teriam. Nós deixaríamos ele numa bolha
para sempre. Se nós pudéssemos, nós daríamos a nossa vida para eles. E ontem, no Dia das Mães, no domingo, no Dia das Mães, eu estava um pouco chorona, estava um pouco tristinha. Por conta dessa situação, né, que eu não sei vocês, mas eu não tô tendo contato com a minha mãe, contato com a minha sogra, e eu sempre tive muito contato com eles. E eu pude ver eles de longe só. Então eu tava muito triste. Até quando eu fui ligar pra minha mãe, eu falei rapidinho, porque eu tava com a voz assim, e eu falei, nossa, eu vou deixar minha mãe mais triste ainda. Desculpa, meninas, parou? Acho que parou, não parou o vídeo? Cortou alguma coisa que eu falei? Tem alguém aí? Meninas, dá um alô pra mim se tá funcionando. Vocês não estão me ouvindo? Ah, então vocês estão me ouvindo. Ah, então tá bom. E eu falei rapidinho com a minha mãe, porque senão ela ia ficar triste, né? Por causa da gente não poder tá se vendo, que ela já tava um pouco brava, porque ela falou que o presente de Dia das Mães pra ela era ela poder estar junto com a gente. E eu tava triste, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar junto das pessoas. E eu fui almoçar no meu irmão e depois a gente ficou lembrando de algumas coisas do nosso passado, de quando a gente era nova, né? E cada uma tem uma linguagem, e eu creio que eu comecei a lembrar de como meu pai ensinou, porque meu pai, ele não era tão presente. Assim, quem criou mesmo a gente foi a minha mãe. Meu pai viajava muito, e meu pai bebia, e tinha muitas coisas que meu pai fazia de errado. Mas eu não tenho o que falar do meu pai como, assim, um pai que nunca deixou de dar um presente para nós, sempre, todas as datas a gente ganhava, e ele ensinou isso para nós. Que toda data eu lembro sempre ele comprando algo pra gente poder dar pra minha mãe. Ele tinha os defeitos dele, mas isso ele nos ensinou. E nós estávamos falando sobre isso. Porque ontem os meninos vieram me abraçar, né? E eu louvo a Deus pelos meus filhos. E eles falaram, mãe, depois você me fala o que você quer. E ali dentro de mim eu fiquei triste, porque eu falei, a gente não quer isso, né? A gente queria ganhar um presente sem precisar pedir. E a minha linguagem é tempo de qualidade e presente. Então, nesse dia eu esperava algo, não importa que fosse um papel, porque não tá tendo nem como sair, né? Se fosse um desenho. E então isso já mexeu mais comigo, eu fiquei mais triste ainda. E é muito gostoso a gente receber algo que nós não precisamos pedir, né? E às vezes é necessário a gente lembrar de algo também do nosso passado para a gente ser curada, né? De muitas feridas, de muitas coisas que tem dentro do nosso coração. E então eu pensei que o meu Dia das Mães fosse ser diferente, que eu não precisaria pedir, que eles me dariam. E os meus filhos falam que é difícil de me dar presente, mas é porque eu creio que esse tempo de quarentena eles estão me conhecendo, né, mais. Então, às vezes eles acham que é difícil, mas qualquer coisa, a pessoa que tem linguagem de presente, qualquer coisa para ela é um presente. E tá, né, e eu passei um dia maravilhoso, e eu falei que eu queria tirar foto com eles, porque eu nunca consigo tirar foto com os 4, eu tô com 3, ou eu tô com 2, e a gente foi tirar foto, e assim, eu vi os meus filhos felizes de tirando foto comigo.
E tá, passou. Aí ontem eu tava no meu ateliê costurando e ali é o meu lugar, né? E eu falei, nossa, eu vou... E eu tava aflita também, porque até aquele momento o Senhor não tinha me entregado nada pra falar com vocês. E ali eu orei e falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu traga para as mamães, né? Num mês do Dia das Mães. E ali eu orei, clamei ao Senhor. E ao mesmo tempo aquela aflição, será que não é para mim fazer a live amanhã? Será que não é para ter live? Será que é isso que o Senhor quer? Ou será que o Senhor quer só uma devocional? E ali eu cliquei numa palavra para me assistir e essa palavra me edificou muito, sabe? Foi como se o Senhor jogasse um bálsamo em mim e dissesse para mim, filha, eu tô com você. Como a pastora disse, ele escolhe o improvável. E ali, nossa, eu me derramei mesmo na presença do Senhor e fui ouvir aquela palavra e naquele momento o Senhor falou, é essa palavra que você vai levar para elas. Porque muitas de nós nos sentimos culpadas. E eu tava com esse sentimento, porque eu falei, Deus, será que é a forma que eu tô ensinando eles que tá errada? Porque a gente tem esse sentimento. Se eles acertam, será que eu tô fazendo certo? Se eles erram, nós também temos esse sentimento. Será que nós estamos no caminho certo? E a primeira palavra que o Senhor me levou foi lá em Jó 42, 2, que ele fala assim, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E agora em outra versão, eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nós não entendemos o porquê, mas os planos de Deus não são frustrados. Não importa o tempo, ele vem e ele conclui os planos dele. Ele é fiel à palavra dele. Se nós estivermos obedecendo ele na palavra, ele é fiel para cumprir aquilo mesmo que o Senhor tem nos dito na palavra dele. E Deus está no controle de tudo. E quando a pastora, e eu tive a confirmação dessa palavra mesmo, quando a pastora começou o culto ontem, dizendo que uma pessoa tinha mandado uma mensagem para ela, falando que Deus ia entregar um presente para ela. E sem ela saber, porque essa pessoa que mandou essa mensagem para ela tinha sido eu. E quando eu mandei essa mensagem para ela, eu pedi para Deus, Deus me dá um presente também, mas um presente seu para comigo. E quando eu recebi essa palavra, eu mandei uma mensagem para ela, falando, pastor, eu tô aqui me derramando na presença do Senhor, porque eu mandei a mensagem para a senhora e não sabia o porquê que Deus tinha pedido para me mandar para a senhora, mas eu também pedi que ele também me desse um presente, e ele me deu uma palavra que me edificou muito, e que é a palavra que eu vou estar levando no ministério amanhã. E ela começou o culto falando que Deus tinha dado um presente para ela, que era a palavra que ela estaria nos trazendo. E que tem tudo a ver, que muitas vezes a gente também se sente culpada e nós não nos achamos capazes, que nós não vamos dar conta. Mas se o Senhor nos deu os nossos filhos, é porque Ele sabe que nós somos capazes. Foi porque Ele nos escolheu. E quando eu recebi essa palavra, eu entendi rapidamente que era o presente que o Senhor estava me dando, porque era o sentimento que eu estava sentindo, um sentimento de culpa de estar fazendo algo errado, que nós mães sentimos muito. Então hoje, às vezes pode ser você que está recebendo esse presente de Deus, então esteja atenta a essa palavra. A maternidade, ela é um dos maiores presentes que nós recebemos de Deus. Mas a maternidade, ela cansa, ela tira todas as nossas energias,
A maternidade às vezes nos frustra. Me perdoe, gente, porque falar de maternidade eu fico... E a maternidade às vezes nos faz sentir impotente em algumas situações. E ainda com a maternidade ainda vem um bônus junto, né? Porque muitas de nós, quando nos tornamos mães, quando já ficamos grávidas, muito nós somos julgadas. Quando a gente engravida, antes da gente engravidar, nós já somos julgadas porque as pessoas perguntam: e aí, quando você vai engravidar? Quando você vai ter filho? Aí quando nós engravidamos, as pessoas já começam: e aí? Como que você vai fazer? Como que você vai cuidar? Que escola você vai colocar? Você vai colocar na escola ou não? Você vai cuidar até quanto tempo ou não? As que trabalham, você vai parar de trabalhar? Aí se a gente trabalha, nos julga: com quem você vai deixar seus filhos? Mas se a gente não trabalha, que exemplo você vai dar para seus filhos sem trabalhar? E nós sentimos esse peso dessa culpa. E Deus, eu venho aqui para aliviar vocês, mesmo alívio que Deus me deu. Porque Deus, Ele não coloca a culpa sobre nós. Em nenhum momento o Senhor nos culpa de nada. A culpa vem de Satanás. Ele nos faz sentir culpadas. Vocês imaginam criar um filho comum já é difícil. Você imagina cuidar de um filho, criar um filho de Deus, como Maria. Maria criou um filho de Deus, o Salvador. Imagina o sentimento de Maria, sendo mãe de Jesus. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já leram a Bíblia com emoção nessa parte? De que Maria era a mãe do Salvador do mundo. Imagina o sentimento de Maria. Eu também nunca tinha parado para pensar nesse ponto. E ontem eu refleti muito na vida de Maria como mãe. Porque os nossos filhos, às vezes, eles fazem muitas perguntas complexas para nós, que é difícil de responder. Eu mesma, às vezes, falo: filho, espera que eu vou ter que pedir ajuda para os universitários. Porque, às vezes, a gente não consegue responder. Você imagina Jesus, o Salvador, Filho de Deus, inteligente. Imagina as perguntas que ele deveriam fazer para Maria, a mãe dele. Será que ela era uma expert? Será que ela era uma expert na cultura grega? Será que ela sabia tudo que os fariseus sabiam? Por que será que Deus não escolheu homens inteligentes para criarem Jesus? Por que Deus escolheu uma mulher? Uma simples mulher. Uma mulher que vivia em um lugar desprezado. Uma mulher que não vinha de uma linhagem real. Que não tinha dinheiro. Uma simples mulher. Mas Maria foi escolhida. E hoje eu estou compartilhando isso com vocês porque Deus falou: eu escolhi você. E se eu escolhi você, você vai dar conta. Maternidade é uma coisa individual. Eu não tô aqui para falar para vocês o que vocês têm que fazer, porque às vezes aquilo que dá certo para mim não vai dar certo para você. Maternidade é uma coisa que só Deus, só esse manual aqui pode nos ensinar. E cada uma tem sua particularidade. Às vezes pode ser que aquilo que a gente vê vai nos ajudar, mas muitas vezes não. Às vezes aquilo que eu tô aprendendo pode ajudar aquela que sabe muito mais coisas de outra área. Então nós estamos aqui para ajudar umas às outras.
Eu não tô aqui para falar para você o que você tem que fazer. Mas eu tô aqui para te ajudar, a te mostrar como temos que ser. O ser, nós precisamos, antes de nós queremos fazer, nós precisamos ser. Os nossos filhos não precisam ver em nós aquilo que nós estamos fazendo. E sim, eles precisam ver em nós aquilo que nós somos. Porque isso é muito mais importante. Maternidade é muito mais do que como eu vou fazer para educar os meus filhos. Maternidade é muito mais do que como eu vou fazer para educar meus filhos. Mas sim, o que eu vou fazer, o que eu vou ser para que os meus filhos sejam também. Conseguiu entender? Então, maternidade ela é muito mais do que eu vou fazer para educar os meus filhos. Mas maternidade é o que eu vou ser para que os meus filhos sejam. É sério, né? Que adulto eu sou hoje? Que adulto você é hoje? Que adulto eu sou hoje que os meus filhos vão querer ser amanhã? Que adulto você é hoje que seus filhos vão querer ser amanhã? Então eu vou compartilhar 3 coisas que a gente precisa ser, não fazer, mas a gente precisa ser. Lições que a Maria, mãe de Jesus, nos ensina. A primeira coisa que nós precisamos ser: uma mãe confiante. Maria foi uma mãe confiante. Os nossos filhos precisam de uma mãe confiante, não uma mãe cativa, uma mãe presa. Lá em Lucas 1, do 26 ao 38, um anjo vem anunciar o nascimento de Jesus. E ele fala assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Que eu sou virgem. Como que isso vai acontecer se eu sou virgem? Como que vai ter um filho dentro da minha barriga se eu sou virgem? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E olha a resposta de Maria, depois que o anjo, ela temeu. Às vezes nós temos uma direção, a gente fica temerosa. Mas olha a resposta que ela deu depois que o anjo veio e falou para ela. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Precisamos ser uma mãe confiante. Se vocês não sabem, naquela época daquela lei, a mulher que engravidasse sem ter casado, ela era apedrejada até a morte. Era muito sério. Você imagina, Maria, como que estava o sentimento de Maria? Mas ela confiou no Senhor. Ela foi uma mãe confiante.
Nossos filhos precisam de mães assim, mães confiantes. Confiante no quê? Na ordem, na promessa que o próprio Deus nos tem dado. É esse nível de confiança que devemos ter. Você consegue imaginar a coragem de Maria naquela época, que ela podia ser morta? Imagina ela explicar o inexplicável. Dizer que estava grávida do Espírito Santo. Que nível de confiança Maria teve? É esse nível de confiança que o Senhor espera de nós. Para que os nossos filhos vejam em nós essa confiança. Mas às vezes nós não temos. Somos medrosas, achamos que não vamos dar conta. Se Deus nos escolheu, Ele vai nos capacitar. Maternidade é algo que vamos aprendendo dia após dia. Não tem manual. Quando nossos filhos é educadinho, eles são uma bênção, nós nos achamos a melhor mãe do mundo. Mas quando eles fazem uma birra, quando eles fazem algo que nos frustra, nós se achamos a pior mãe do mundo. Nós nos culpamos. Maternidade, ela é uma aceitação. Maternidade é um contrato de risco. Olha só, eu escutei isso e eu falei, realmente é verdade. É um contrato de risco, nós não sabemos como vai ser. Mas o que precisa existir em nós é confiança, coragem. Se Deus me escolheu, te escolheu, seremos mães confiantes e filhos, vamos ter filhos confiantes. Seremos mães confiantes e teremos filhos confiantes. Se Maria não tivesse sido confiante, Jesus não teria sido um homem corajoso, destemido, ousado e intrépido. Então aquilo que o nosso filho vai ser depende da nossa confiança. Temos que fechar a porta para a insegurança. Nós temos uma tendência a nos culpar. Nós precisamos entender a nossa confiança. Então, nós precisamos ser confiantes. E depois de ser confiantes, nós precisamos ser uma mãe livre. Não uma mãe refém das pessoas. Muitas vezes nós somos refém das pessoas. Muitas vezes nós somos reféns daquele que vai falar, nossa, tá fazendo assim? Por que não faz assim? Não acredito, você deixa ele fazer aquilo. Meu Deus. E aí nós nos sentimos culpadas. Eu não sei se já aconteceu com você. Muitas vezes, quando somos reféns de pessoas, às vezes a gente tem umas atitudes com os nossos filhos que nós não queremos ter. E acabamos fazendo algo que não queremos fazer. E aquilo que nós fazemos com eles não se torna bênção. Porque nós fazemos na ira. Nós precisamos entender a nossa confiança, o nosso valor e viver uma vida longe de qualquer expectativa das pessoas. As expectativas das outras pessoas fazem nós fazermos o que não queríamos fazer, dizer o que não queremos dizer e ser quem não queremos ser. Nós precisamos estar livres da aprovação das pessoas. E muitas vezes nós queremos a aprovação dos outros. Muitas vezes nós necessitamos da aprovação das pessoas. E nós precisamos da aprovação somente de Deus. De mais ninguém. A única pessoa que precisa nos aprovar é o Senhor. Às vezes nós queremos o filho obediente, estudioso, educado. Às vezes queremos a aprovação de tantas pessoas, mas na verdade nós precisamos da aprovação somente de Deus. Uma mãe confiante é aquela que aceita o que está fora do seu controle. Tem coisas que o poder não está nas nossas mãos de dominar. Muitas vezes nós mães queremos dominar a situação.
Eu sou uma mãe que gosto de dominar, mas eu tenho aprendido que muitas coisas estão fora do nosso controle. Só está no controle de Deus. E olha só o que aconteceu com Maria. Maria também teve tempos de estar fora, de não poder fazer nada, porque estava fora do controle dela. Quando Jesus se perdeu, quando nossos filhos se perdem, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu já tive essa experiência de estar no shopping e tem uma loja. Os meus meninos amam entrar em loja de esporte. E a gente estava ali perto e ele acabou entrando numa loja de esportes. Nós nem vimos e começamos a andar no shopping. E cadê o Pedro? Você imagina o desespero de uma mãe num shopping, quando você olha para o lado e para o outro e você não vê o seu filho. Entra em desespero. Porque eles desapareceram da nossa vida, vamos colocar 30 segundos. Imagina Maria. Maria perdeu Jesus por 3 dias. Consegue imaginar? Você ter seu filho por 3 dias perdido? Maria perdeu Jesus por 3 dias. O Salvador. Ela perdeu o Filho de Deus. Se coloque no lugar de Maria. Imagina o peso de culpa de Maria. Meu Deus, eu perdi o Salvador. Meu Deus, eu perdi o Filho de Deus. Ele vai trazer a salvação para esse mundo e eu perdi o Filho de Deus. Imagina a culpa daquela mãe. Gente. É exatamente essa culpa que muitas vezes nós sentimos. Tudo que acontece com os nossos filhos, nós nos sentimos culpada. E lá em Lucas 2, do 41 ao 48, vai falar onde Jesus estava, né? E aqui depois se vocês puderem ler em casa, para não ficar muita coisa de eu ler, Lucas 2, 41 ao 48. Ali vai falar a história de Jesus no meio dos doutores, né? Onde ele estava, né? Ele deixou de jogar bola, de brincar, para estar aprendendo mais da palavra de Deus. Porque ele sabia do propósito dele. Ele teve uma mãe que ensinou, uma mãe confiante, uma mãe livre de ser refém das pessoas, que ela o educava como Deus mandava, sem ouvir as pessoas falando, por que você faz assim? Você não deve fazer assim. Assim tá errado. Eu não faço assim. Se você fizer assim, é melhor. Não, Maria ouviu Deus. Ela o educou da forma de Deus. E Maria, quando o encontra, né? Porque ela foi atrás dele lá. Deixa eu achar aqui onde que tá falando. Ela voltando, né? Ela voltando de Jerusalém. Ela voltando, ela viu que o seu filho... Cadê? E não encontraram, foram em busca dele. No 46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, perguntando, querendo saber mais da palavra de Deus. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. Disse-lhe sua mãe. Olha, quando a mãe achou Jesus, olha o que a mãe disse para Jesus. Filho, por que fizeste assim para conosco? Você imagina você falando assim com seu filho? Gente, a hora que eu achei o Pedro, lógico que a primeira coisa que eu fiz foi dar um abraço nele. Mas depois, eu fiquei muito brava e falei pra ele, você tá vendo o que acontece quando solta da mãe? Você agradece a Deus que nós te achamos, porque imagina se alguém passa e pega você. E a vontade era até dar umas palmadas. Olha só
a sabedoria dessa mãe. Olha a sabedoria dessa mãe. Essa mãe chegou com todo carinho, e falou: filho, por que você fez isso conosco, filho? Nós não fazemos isso. Precisamos dessa unção de Maria em nós. Porque se o nosso filho se perdesse, como seria a nossa atitude? Existem várias vezes que Maria perdeu o controle da situação. E um dos momentos também foi quando Herodes manda matar todas as crianças. Imagina a culpa daquela mãe. Imaginando: meu filho veio para salvar o mundo, não para destruir. E agora vão matar as crianças por conta do nascimento dele. Imagina o coração dessa mãe. A culpa que ela deveria sentir. Mas Maria teve que lidar com o nascimento do seu filho. Milhares de crianças teriam que morrer. Era um fato que estava fora do seu controle. Então, para sermos mães confiantes, precisamos lidar com o inevitável. Muitas coisas vão acontecer que vai sair fora do nosso controle, que não vai estar nas nossas mãos. Mas nós precisamos ser mães livres de ser reféns de pessoas. E precisamos buscar de Deus, a aprovação de Deus. E sim, seguir o caminho que Ele está nos ensinando. E a terceira coisa que nós precisamos ser é uma mãe presente. Aí você vai falar: ih, lá vem a Bianca falar sobre presença. Nossa, mas eu trabalho muito. Nossa, mas eu trabalho em 3 serviços. Nossa, mas eu tenho serviço de casa, eu tenho roupa para passar. Eu trabalho fora, depois eu chego em casa, tenho que limpar a casa, tenho que passar roupa. Milhares de coisas que vêm na nossa cabeça quando a gente ouve essa palavrinha, uma mãe presente. Hoje eu vou te abrir a tua mente, porque isso foi aberta na minha mente. Presença não é você estar 24 horas com o seu filho. Presença não é você achar que você tem que estar 24 horas com o seu filho. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Mas você vai entender o que é ser uma mãe presente. Presença não é algo específico. Ser presente não é estar em todos os momentos. É se fazer presente na vida e nos momentos mais importantes e decisivos da história dos nossos filhos. Vou contar uma historinha para vocês. Tinha uma mãe. Essa historinha foi a que eu contei nessa palavra que eu recebi. Era o Dia das Mães, então tinha homenagem do Dia das Mães. E nessa sala tinha uma mãe que era médica. Então a mãe não ia poder chegar no momento da apresentação da sua filha, porque ela estava de plantão e tinha uma cirurgia para salvar uma vida. E essa mãe, você imagina o sentimento dessa mãe de não poder ver a sua filha se apresentar. Porque eu não sei se você concorda comigo. Às vezes a gente vai na apresentação dos nossos filhos, eles não fazem nada. Apenas dá um passinho para lá e para cá. Qual que é o nosso sentimento? Nossa, meu filho foi o que dançou mais bonito. Nossa, olha lá como ele faz certinho. Nossa, olha lá. Nossa, ele faz muito bonitinho. Ai, meu filho vai ser um sucesso. Não é assim que nosso sentimento de mãe é esse para os nossos filhos? Às vezes ele ficou parado, só olhando as outras crianças dançarem. Mas para nós foi o máximo. Meu filho é o máximo. E essa mãe não poderia estar. E o que aconteceu? Essas outras mães se ficaram sensibilizadas e falaram: nós não vamos apresentar enquanto ela não chegar. Porque essa mãe, glória a Deus pela vida dessa mãe, ela escolheu
ela fez a melhor escolha, que foi salvar uma vida, porque ela estava salvando uma vida. E é isso que nós precisamos entender também, que muitas vezes nós colocamos os nossos filhos, não estava isso escrito para mim falar, mas se eu sentir de falar é porque isso vai abençoar vocês. Muitas vezes nós colocamos os nossos filhos acima de Deus, acima da vontade de Deus. E essa mãe, ela escolheu, ela fez a melhor escolha, porque ela escolheu salvar uma vida antes da filha dela, nem que se ela perdesse a apresentação da filha dela, mas ela escolheu salvar uma vida. E essa mãe, ela não sabia, mas essas outras mães falaram, nós vamos ficar por último, nós vamos esperar a mãe dela chegar para as crianças se apresentarem. Muitas mães teve que ligar para patrão, para falar, olha, eu não vou poder ir porque vai atrasar a apresentação da minha filha, então eu só vou chegar mais tarde. E quando essa mãe chegou, conseguiu ver a apresentação da sua filha. E aqui eu quero ministrar para vocês que não importa o tempo que você vai ficar com seu filho. Não importa quanto tempo você vai ficar com seu filho. O que importa é você estar presente naquilo que é importante para ele. Nós não somos perfeitas e nem precisamos ser, porque só Jesus é perfeito. Presença vale muito mais que perfeição. Uma pesquisa mostra que 90% das mulheres se sentem culpadas todo dia. 90% das mulheres. E se elas forem mães, elas se sentem culpadas 4 vezes ao dia. Então nós temos isso, esse sentimento de culpa anda junto com a gente. E a gente precisa mandar ele embora. Porque quem nos culpa é Satanás. Deus não nos culpa. Nós não somos perfeitas, nós vamos falhar e nós vamos errar. O maior vilão do nosso equilíbrio é a culpa. Às vezes, pode dizer, nossa, mas eu não tenho tempo. Não precisamos estar 24 horas com eles. Presença é quando você está com o seu filho, mas você está com ele. Não você está com o seu filho, mas o seu corpo está em outro lugar. Quando você está trabalhando, você está trabalhando. Mas quando você está com o seu filho, você está com o seu filho. Semana passada, um dia antes de começar as aulas, eu percebi que o Marcos estava bem ansioso. Porque o Marcos, ele é uma criança que ele não para, tipo, ele não é muito... Ele joga videogame, mas é 10 minutinhos de jogar videogame, aí ele vai assistir a televisão, daqui a pouco ele vai jogar bola, daqui a pouco ele vai andar de bicicleta. Então, ele não é uma criança que fica parado muito tempo numa coisa. E eu percebi que ele estava bem agitado. E eu estava costurando, porque eu estou fazendo bastante máscara. Mas ali o Espírito Santo me tocou e eu falei, não, eu vou parar e vou ficar um pouquinho com ele. Aí eu falei, Marcos, vamos assistir um filme? Ele falou, vamos. E nós viemos aqui no meu quarto e colocamos um filme, nem terminamos de assistir, porque ele não consegue parar. Mas eu não sei se foi 40 minutos de filme que nós assistimos, foi o suficiente para ele se sentir bem, para ele tirar toda aquela ansiedade que ele estava. Foi o suficiente para ele se sentir amado, para ele se sentir importante, porque eu parei de fazer algo que eu estava fazendo, que era importante, para fazer algo com ele. Precisamos entender que tranquilidade e presença andam juntos. Quantas pessoas nesse tempo estão tomando remédios para acalmar, para descansar, para dormir? Ser presente é diferente da forma que fomos ensinados. Ser presente é liberar o nosso filho para brilhar sem culpa. Ser presente é liberar o nosso filho para brilhar sem culpa. Maria, quando ela perdeu Jesus, ela liberou ele para ser quem ele foi criado para ser. Precisamos liberar os nossos filhos para brilhar, para crescer.
Na fala de Maria, quando ela fala, filho, por que você fez isso conosco? Não tinha uma aflição. Ela não estava aflita. Como muitas vezes, quando Deus dá uma direção para que nós temos que fazer com os nossos filhos, e eles começam a fazer, nós ficamos com sentimentos muito, muito de culpa e aflitas. Será? Será? Não. Na fala de Maria não tinha essa aflição, porque ela sabia. Ela estava liberando ele para ser quem ele foi criado para ser. Nós precisamos liberar os nossos filhos para eles serem quem eles foram criados para ser. Maria, olha só que coisa linda também, que eu aprendi nessa ministração. Você imagina, Maria era a mãe de Jesus. Maria era a mãe do Salvador do mundo, o Filho de Deus. Ela tinha, se você for ver, ela tinha uma fama. E ela abriu mão da sua fama para dar a fama ao seu filho. Muitas vezes nós precisamos abrir mão da nossa vida para que a vida do nosso filho venha a crescer. Quem é você? Se pergunte, quem é você? A mãe que empurra? Que sabe que uma hora você vai ter que liberar o seu filho? Por mais difícil que seja, temos que cumprir o nosso propósito. Nós temos um propósito nessa terra e nós temos que cumprir. Eles são flechas. Você imagina a aflição, não. Você imagina o sentimento da Maria, mãe de Jesus. Ela teve que liberar ele para morrer na cruz. Será que nós estamos preparados para isso? Para liberar os nossos filhos para morrer na cruz? Será que nós somos a presença certa na vida dos nossos filhos? Quem é você? E a quarta coisa que nós precisamos ser, a quarta e a última coisa que nós precisamos ser para sermos uma mãe confiante é uma mãe feliz. Uma mãe feliz não é uma mãe perfeita. Eles precisam de uma mãe feliz e não uma mãe perfeita. Nossos filhos precisam de uma mãe feliz, não de uma mãe perfeita. Em Lucas 1, do 46 ao 50, diz assim: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Olha que coisa linda. Ela era uma mãe feliz. Não era uma mãe perfeita, mas era uma mãe feliz. Tudo bem se nós estivermos cansadas, se nós tivermos vontade de chorar, se nós quisermos ficar um tempo sozinhas, um tempo nosso. Tudo bem, nós não somos perfeitas. Às vezes, pensamos que pessoas perfeccionistas são qualidades de uma pessoa excelente, que quer as coisas muito bem feitas. Mas o excesso de perfeccionismo, na verdade, revela uma pessoa insegura. Uma pessoa que quer se livrar das culpas e julgamentos. E às vezes essa pessoa também quer se sentir aceita e amada. Deus não exige perfeição. Precisamos tirar essa armadura e nos mostrar que somos vulneráveis para os nossos filhos.
Os nossos filhos precisam saber que nós erramos, que nós somos falhas. Nós precisamos abraçar os nossos erros e os nossos defeitos. Não é vergonha nós falharmos e nós errarmos. E não é vergonha os nossos filhos saberem que nós não somos perfeitas. Nossos filhos precisam saber que nós somos falhos, que nós erramos. Então, para sermos uma mãe feliz e não perfeita, temos que abraçar a vulnerabilidade dos nossos filhos. Porque os nossos filhos também não são perfeitos. Eles também falham, eles também erram. Temos que separar os comportamentos dos nossos filhos de quem eles são. Quando eu tive os meninos, eu nunca falei que os meus filhos davam trabalho. Isso é uma coisa minha. Às vezes podia até ser que eles não dormiam à noite, mas eu nunca falava. Eu falava, não, foi uma bênção, meus filhos são uma bênção, meus filhos nunca me deram trabalho. E realmente, na verdade, meus filhos nunca deram trabalho mesmo. Eles sempre dormiram a noite inteira. Lógico que teve algumas vezes que choraram quando estavam doentes, mas eu sempre tive esse jeitinho de nunca soltar nenhuma palavra ruim. Eu não sou de falar palavrão e eu creio nisso, que a palavra ela tem poder. Então, tudo aquilo que você solta não volta, né? E aquilo que você fala do seu filho é um peso na vida dele. Então, tem muitos pais que falam, nossa, meus filhos são desobedientes. Você está jogando uma palavra forte sobre a vida deles. Porque você pode ensinar eles, filhos, você não faz parte disso. Você é tão bênção, mas agora você está desobedecendo. Não jogar uma palavra que eles são desobedientes. Você tem que pensar na palavra que você está lançando sobre ele. Porque nós temos que separar os comportamentos dos nossos filhos de quem eles são. Pare de amaldiçoar seus filhos com sua própria boca. Às vezes queremos que nossos filhos sejam perfeitos, que eles nunca errem, mas eles vão errar. Semana passada também, eu pedi uma coisa pro Luiz Guilherme e eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, quando eu quero na hora. E ele não conseguiu resolver. E eu fiquei muito brava. Daí eu falei, pelo amor de Deus, como que você não consegue? Se é pra você, você consegue, né? Vocês fazer coisa errada, vocês sabem. E na hora, o Jô ministrou na minha vida. Ele falou assim, ó, para com isso. Que isso, você ficar lembrando dos erros. Imagina se Deus, você errasse, você pedisse perdão para Deus, Deus joga no mar de esquecimento, depois você ficar lembrando daquilo que você errou. Você tá fazendo isso com o seu filho, aquilo que ele errou, ele já pediu perdão, já se arrependeu e Deus não lembra mais. Você fica lembrando. E eu realmente entendi, falei, nossa, é verdade. Depois fui pedir desculpa para ele e refleti, porque é verdade. Muitas vezes a gente fica lembrando daquilo que fez, sendo que Deus fala na palavra dele que quando a gente pede perdão com o coração verdadeiro, ele joga no mar de esquecimento e ele nem lembra mais. E essa culpa somos nós que geramos. Às vezes a gente pede perdão e daqui a pouco a gente está lembrando e se culpando. Então não se culpe. Seja livre desse peso. Hoje essa palavra é para que vocês entendam que nós podemos ser livres dessa culpa. Porque a culpa não é o Senhor que coloca em nós. Nós não somos culpadas daquilo que às vezes nós passamos. Nós não somos perfeitas e nós vamos errar. Muitas vezes nós vamos errar, porque nós somos falhas. Então, essa palavra que eu trouxe para vocês hoje, não se sinta culpada. Esse sentimento de culpa que vem sobre você, você não precisa se sentir culpada, porque nós somos falhos. Então, as 4 coisas que você precisa ser para ter filhos bem-sucedidos é ser uma mãe confiante, uma mãe livre, não refém daquilo que as pessoas dizem, uma mãe presente, não 24 horas,
mas ter um tempo de qualidade. Estar com seu filho quando ele quer estar. Ou quando você se programa a estar com ele. E no final, ser uma mãe feliz. E a palavra final que eu deixo para vocês refletirem é Mateus 11, do 28 ao 30, que o Senhor nos fala assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então nós temos em quem transferir esse jugo que não vem de Deus, porque o fardo de Deus é leve. Então que vocês, meninas, entendam que vocês não precisam se sentir culpadas. Que nós vamos falhar, que nós vamos errar. Mas nós temos um Deus que nos perdoa das nossas falhas. E que nós precisamos ser mais do que fazer. Amém? E mais, meninas, eu tenho uma surpresa para a próxima live nossa. Então eu quero que vocês se programem, porque nós vamos ter uma convidada especial na próxima live, que vai ser dia, deixa eu ver aqui. Depois eu vou estar postando o flyer para vocês divulgarem, vai ser dia 26. Vamos ter uma pessoa muito especial, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ela disse que ela tem uma palavra abençoadora para nós. E compartilhem, gente, essa palavra, porque essa palavra me ajudou muito, porque eu tava bem tristinha. E foi como se Jesus jogasse um bálsamo em mim e me dissesse que eu não preciso ser perfeita. Que muitas vezes nós vamos falhar. Mas nós temos um Deus que nos ensina todos os dias como ser mães, conforme a vontade dele e não a nossa. Então eu espero vocês na próxima live. Eu espero vocês juntinha conosco. Orem por mim, orem pela Pri, que está à frente desse ministério, porque sem vocês nós não somos nada. Nós buscamos de Deus aquilo que Ele quer que a gente entregue para vocês. E eu vou estar divulgando, vou estar mandando para vocês, e aí vocês compartilham. Logo, logo vocês saberão quem será essa pessoa que estará conosco na próxima live, dia 26 de maio. Um presente de Dia das Mães para nós. Amém? Olha, que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus venha suprir as necessidades de vocês. E que, em nome de Jesus, vocês, toda essa culpa que você carrega, que nós mães carregamos muitas vezes, de fazer demais ou não fazer, seja tirada das nossas vidas em nome de Jesus. E que o fardo do Senhor venha estar sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meninas. Olha, eu vou estar postando essa mensagem no YouTube. Curtem lá e compartilhem. Em nome de Jesus. Beijo.